Olá, amigas, olá, amigos. Estamos aqui para mais um trechinho da nossa escola dominical de domingo, próximo domingo, que vamos falar de apostasia, apostasia dos últimos tempos. A gente já fez a leitura bíblica de segunda-feira, hoje vamos fazer de terça e de quarta. Vamos ver se eu consigo fazer de quinta e de sexta também num único dia. Então vamos lá, vamos ao texto. Vamos ao que nos interessa, não é? A gente vai falar de apostasia. Eu havia dito na aula passada que o significado de apostasia no dicionário não batia muito bem com o que está definido lá na Bíblia. Então vamos lá. Vamos texto de segunda, texto de terça. Texto de terça para a leitura bíblica. Esse é um vídeo curto para a gente estar colocando a leitura bíblica de cada dia, né, que a revistinha da Escola Dominical permite. E a leitura de terça-feira é 2 Tessalonicenses 2:3, que fala assim: a apostasia tem sua origem no diabo. Vamos identificar. Não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia, ou seja, o dia da vinda do Senhor, virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade. Essa é a versão King James atualizada. Vamos para a versão Almeida, revista e atualizada. Diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Deixa eu fazer uma mudançazinha aqui. Pronto. Eu estou lendo, não precisa você estar vendo o texto. A próxima versão, a versão Nova Tradução Linguagem de Hoje, o que ela diz? Ela diz assim, ó: não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Aí aqui vem uma definição assim um pouquinho melhor do que a Bíblia quer dizer sobre apostasia. Revolta contra Deus. A tradução Linguagem de Hoje, ela tem uma, vamos dizer assim, quem traduziu, ele conseguiu, acredito que, traduzir melhor o sentimento do que seria uma apostasia. Revolta contra Deus. Enquanto que no dicionário ele vem dizendo que como é que é? Renúncia de uma religião, renunciar a um partido, ou seja, o cara não acredita mais naquilo e sai. Mas aqui é como se é uma revolta contra Deus, de achar que tudo aquilo que o Senhor prometeu não vai se cumprir, a pessoa fica revoltada. Aí, como gosta o pastor Nuno, hashtag chateado. E qual foi o intuito do apóstolo Paulo em escrever esse texto lá em 2 Tessalonicenses 2:4? Era identificar o homem da iniquidade, como está escrito aqui, ou o filho da perdição, como está escrito na Almeida Revista Atualizada, né? Ou, como diz na Linguagem de Hoje, o perverso. Paulo ele não queria que a gente identificasse o homem, mas que nós ficássemos atentos, porque sempre vai aparecer alguém que quer tomar o lugar de Deus, ou, como dizer assim, o filho da perdição é aquele que quer que nós estejamos junto com ele na perdição. Isso é dito tanto na King James como na Almeida Revista Atualizada, e na Nova Tradução diz que ele é o perverso.
esse personagem é os que se opõem contra Deus, é os que estão revoltados contra Deus e querem nos conduzir também para esta revolta. Vamos para o versículo de quarta-feira, 1 Timóteo 4:1. Que ele diz, na revista dominical, diz que a apostasia marcará os últimos tempos, ou seja, o relógio de Deus andando, né? Então vamos lá, 1 Timóteo 4:1 diz assim, na linguagem King James atualizada: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, assim, o que vai aparecer, né, o filho da perdição, o que ele vai tentar fazer? Vai tentar fazer com que nós desviemos da fé e demos ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônio. A gente sabe quem é o demônio. Na versão Almeida, revista e atualizada, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, abandonarão a fé, se revoltarão contra Deus, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E na versão linguagem de hoje, está escrito assim: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Eu vou fazer uma alusão aqui para a gente entender esse negócio, como é que isso pode funcionar. O homem, ele lá no início, ele tinha a capacidade, né, de conversar com Deus, lá no Jardim do Éden. E aí veio a serpente e conversou com Eva. Assim, toma cuidado com as vozes que você anda ouvindo, né? Porque elas podem ser de Deus ou não. Porque naquela conversa da serpente com Eva, a serpente seduziu Eva, desviou ela da convicção daquilo que Deus tinha colocado, né? Enganou, pondo dúvida na doutrina. Então, assim, tome cuidado, né, com o que você diz. Às vezes você até pensa assim: é Deus que está falando. Não, ele pode ser um espírito enganador ensinando doutrinas de demônio, ensinamentos que vêm do demônio, como diz a Nova Tradução Linguagem de hoje, ou como diz a Almeida, revista atualizada, ensinos de demônio, ou como diz a King James, doutrina de demônios. Ou seja, eles usam a doutrina de Deus, persuade, dando uma nova interpretação. Para quê? Para que venhamos a acreditar daquela maneira, e pode até ser que você pensa que está aí acreditando no propósito de Deus, mas não é. Amém? Então, assim eu termino essa transmissão de hoje, e vamos ver se a gente consegue botar mais alguma coisa aí, né? Que eu fiz até quarta, hoje é quinta.